Olá pessoal, aqui é o evangelista Jefferson Vicente para mais uma pré-aula da nossa revista da editora Betel. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, cujo título é Conhecendo a Distimia para ajudar aqueles que estão sofrendo. Nós vamos dividir a nossa lição de hoje, irmãos, basicamente em 4 partes. Na primeira parte nós temos a nossa psicóloga Luísa falando acerca da enfermidade. No segundo tópico nós vamos falar acerca da diferença entre a distimia e outras enfermidades da alma. No nosso terceiro tópico, nós vamos falar acerca do diagnóstico, do tratamento, da distimia e também do relacionamento com o distímico. E no tópico 4, nós vamos falar acerca do papel da igreja e do evangelho no relacionamento com essas pessoas. O que eu não vou falar na aula de hoje. Na aula de hoje, eu não vou abordar pessoas que eventualmente tenham essa doença. Lembrando sempre, irmãos, que desde a primeira lição eu busquei deixar claro para vocês, e se eu não conseguir eu vou tentar ser claro agora, que qualquer diagnóstico que nós façamos de qualquer personalidade bíblico para tentá-lo enquadrá-lo nessas enfermidades terá 99,9% de chance de estar errado. E Jefferson, então por que você já apontou alguns personagens bíblicos que eventualmente tiveram essa enfermidade e na lição passada você fez esse exercício com as pessoas da tua igreja, conforme você deixou orientado para nós aqui na lição de número 8. Sim, irmãos, eu fiz isso na minha igreja, eu faço essa exposição com vocês, mas eu busco sempre deixar claro, pessoas que eventualmente tenham. Em primeiro lugar, eu não sou um especialista, em segundo lugar, ainda que eu fosse o maior especialista do mundo, a Bíblia não nos dá informações suficientes para fazer um diagnóstico. Então é sempre um diagnóstico de uma possível ou de um possível enquadramento. Mas na lição de hoje nem isso eu vou fazer. Uma segunda coisa que eu não vou fazer, mas eu sugiro que os professores façam, é apontar textos bíblicos de pessoas que escreveram em grandes momentos de tristeza, especialmente salmos. Uma coisa muito boa para quem está sofrendo, para quem está triste, irmãos, é ler literatura de pessoas que viveram as mesmas angústias, o mesmo sofrimento. Então, ler os salmos é encontrar, primeiro, que uma fonte de inspiração para sair, para pensar fora da caixa. Em segundo lugar, é para se sentir confortado por identificar que pessoas viveram aquilo que você está vivendo. Então eu recomendo que os professores façam essa abordagem e indiquem alguns salmos para as pessoas que têm eventualmente distimia na sua igreja poderem se aprofundar e encontrar conforto neles. Em terceiro lugar, eu também não vou buscar hoje, nessa lição, cura pela palavra para as pessoas que têm alguns desvios de caráter relacionados à distimia. Como, por exemplo, uma pessoa distímica, ela é naturalmente negativa. Ela enxerga a vida com um óculos cinza. E por causa dessa forma dela enxergar a vida, ela costuma sempre pensar o pior dos outros. Ela tem algo que a Bíblia chama de malícia. É um desvio de caráter que casa muito bem com a distimia, acaba se fortalecendo um ao outro. Então a pessoa que é muito negativa, que vê muito a vida de maneira negativa, olha os outros negativamente também, então sempre acha que essas pessoas estão agindo de má fé, sempre acha que essas pessoas estão agindo para prejudicá-la ou para prejudicar terceiros. Então existem repreensões bíblicas para esse tipo de comportamento, mas eu não vou entrar nesses desvios de caráter que podem eventualmente estar relacionados aí com a distimia, tá bom? Eu sugiro que você, professor, se você tiver tempo, você o faça, seguindo aí as orientações da revista ou outros materiais que você pesquisar. Então o nosso foco de hoje vai ser o papel da igreja, o papel do evangelho para ajudar essas pessoas, e não uma forma de tratamento direto para o comportamento delas. Então vamos para o nosso tópico 1 com a nossa psicóloga Luísa. Olá amigos, é muito bom estar aqui com vocês de novo e hoje falando sobre mais um tema para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre aquilo que acontece com o ser humano, na sua mente, na sua vida. E o nosso tema de hoje é distimia, também conhecida como uma depressão leve de longa duração ou como transtorno depressivo persistente. O que é isso, afinal de contas? Quando eu falo de distimia, a primeira coisa que me vem à cabeça é um desenho que havia muito tempo atrás, que falava que tinha um personagem que falava assim: ó dor, ó vida, ó tristeza. Muitos de vocês devem se lembrar disso, mas os mais jovens, realmente, eu já dei conta aqui da minha idade para vocês já viram que não é da época de vocês. Mas tinha um personagem assim, tudo para ele era negativo. E assim é a vida de um distímico, uma pessoa que acaba estando sempre irritada, mal-humorada, vendo o lado negativo da vida. É sempre um ar deprimido, é sempre uma desesperança, uma sensação que as coisas não funcionam, que não vão funcionar, isso que é pior.
E o pior de tudo, normalmente a posição dessa pessoa deprimida, essa depressão leve e contínua, é que a culpa não é dela, mas sim dos que estão em volta e daquilo que lhe acontece. E sabe de uma coisa, gente? Eu gostei muito de falar sobre esse tema, porque tem uma coisa que eu trabalho muito no consultório, que é fazer uma pergunta-chave em algum momento da terapia para os meus clientes, que é o seguinte: qual papel você escolhe na vida? Ser vítima ou ser vitorioso? Porque quem está no papel não tem como estar no outro ao mesmo tempo. E as nossas atitudes é que definem o papel que nós vamos nos colocar na vida. E mais do que isso, você está onde você se põe. Mas, Luísa, que absurdo! Você está dizendo que a gente tem culpa quando é distímico, que uma pessoa distímica é culpada? Eu não estou dizendo que ela é culpada, porque ela nem sabe muitas vezes que tem distimia. E muitas vezes, aliás, quase que na totalidade delas, ela não consegue enxergar uma outra forma de agir. E como ela não enxerga essa outra forma de agir, ela não consegue se modificar. É um problema de visão distorcida da realidade. Então, o primeiro ponto para a gente entender é que pode ser modificado. Mas para ser modificado, a primeira coisa que precisa é a vontade da pessoa. E aí a gente barra num ponto difícil. Por quê? Porque, mais uma coisa que pode parecer absurda, mas a posição de vítima nos dá benefícios. Gente, eu estava gostando do que você estava falando, mas eu estou começando a achar isso muito esquisito. Não é não. Vamos lá, vou te explicar. O que acontece? Quando uma pessoa está mal-humorada, por exemplo, as pessoas evitam de confrontar ela, de levar problemas, até mesmo de pedir as coisas. Para e pensa se quando você sabe que alguém da sua família, do seu relacionamento é mal-humorado, se você não pensa assim, acho que eu não vou pedir tal coisa para fulano não, porque já vai me torcer o nariz. Não é assim? Então fica mais fácil, às vezes, eu pedir para uma pessoa bem-humorada, uma pessoa prestativa, e aí aquela pessoa que tem esse mau humor, que é distímico, ele acaba sendo isento de fazer muitas coisas. É mesmo. Vamos parar para pensar se não tem razão. E além do mais, muitas vezes a cobrança sobre ele é menor, no resultado do trabalho, no resultado do estudo, porque eu já sei que fulano é deprimido, então não vamos forçar muito ele não, senão ele acaba desistindo. E ver se isso não é positivo para o ponto de vista de alguém que não quer sair da sua zona de conforto. Então, a primeira coisa que é preciso fazer, gente, quer ajudar o distímico? Empurra ele da sua zona de conforto. Luísa, que absurdo! Tadinho, isso mesmo, ele é vítima. Mas aí que está o ponto, gente. Nem sempre eu cuidando, acolhendo, eu estou realmente ajudando. Às vezes o ajudar é o estimular. Não é ser grosseiro, não é ser agressivo, não é lidar de forma truculenta com essa pessoa, mas é não facilitar a vida para ela. Então está deprimido, mas precisa fazer as coisas. Está deprimido, mas precisa também ser solicitado. E isso vai ajudar que essa pessoa que tem essa depressão leve, mas contínua, comece a se ver útil, ver coisas positivas, se relacionar de forma melhor. Então, nem sempre, quando a gente pensa que está ajudando, a gente está ajudando. E nem sempre, quando a gente pensa que está atrapalhando, a gente está atrapalhando. É preciso ver texto e contexto. Tem uma frase que eu costumo falar, é que é a seguinte: nem sempre o que é bom faz bem e nem sempre o que é mal faz mal. Esse é o ponto. Estimular uma pessoa que tem distimia a realizar tarefas e, claro, elogiar, reforçar, premiar, vai ajudá-la a sair desse ponto e começar ela a ter uma característica de autonomia, de vitória. Mas alimentar essa prostração
vai fazer com que cada vez mais ela acredite que é fraca, que é incapaz. E com isso ela fique paralisada no meio das situações. Agora, se você incomoda nesse sentido de gerar situações novas, de promover a ação dessa pessoa, ou se você é essa pessoa e começa a querer realmente buscar ajuda, o que vai acontecer é que você vai passar da posição de vítima, se você é um distímico, para vitorioso. E esse é o ponto-chave, porque a sua vida não vai mudar. Não? Então, para que eu vou fazer isso? Bom, sabe qual é o ponto-chave? A sua visão da vida vai mudar. Você vai começar a entender, e as pessoas que estão à sua volta, que você ajude a ver dessa nova forma, vão começar a entender que tudo depende da forma com que eu lido com o mundo. Tudo depende do lugar que eu me coloco. Tem uma outra frase que eu gosto, que já se atribuiu a várias pessoas, e eu não vou falar de nenhuma delas, mas com certeza não é minha, mas que eu acho perfeita e que se aplica a esse fato. O mais importante não é o que acontece na vida de uma pessoa, mas sim o que ela faz com aquilo que lhe acontece. Seu passado não define seu presente nem seu futuro, mas dependendo da forma com que você lida com ele, você pode modificar tanto o seu presente como o seu futuro. Por isso, o distímico, ele precisa ser estimulado, ele precisa ser confrontado. Até porque muitas vezes ele já acredita que está sendo perseguido. Ele acredita por fatos, por situações, ele faz pré-julgamentos. Por exemplo, vamos lá. Fulano não me respondeu a mensagem no WhatsApp porque não está nem aí para mim. Mas, na verdade, fulano não respondeu a mensagem dele no WhatsApp porque o telefone da pessoa pifou e ela está sem telefone. Mas ele, na hora que vê aquela situação, ele já pensa dessa forma. Por exemplo, eu estava conversando com uma pessoa, com uma cliente, melhor dizendo, sobre uma situação em que ela se sentiu muito ferida. E essa foi a fala dela, porque uma pessoa que ela estava fazendo contato para gerar uma parceria de trabalho, ela enviou uma mensagem e ela falou assim, ela simplesmente me ignorou e eu fiquei muito ferida com isso. E aí eu procurei com ela ver o que ela tinha procurado saber da pessoa depois. E aí comecei a conjecturar, a criar algumas situações que poderiam ter acontecido. Por exemplo, se o telefone pifou, se a pessoa ficou adoentada, enfim, ela na hora que foi ignorada, ela tomou aquilo por verdade e não procurou saber mais nada sobre aquela situação. Então, o distímico muitas vezes, ele confunde percepção do fato com o fato. E qual a diferença disso? Percepção é o que eu acho que aconteceu, o que eu acho que é, o que eu percebo do ponto de vista que eu estou e que é limitado. É só pelo meu ângulo de visão. Agora, fato é o que realmente aconteceu. Vamos lá, mais um exemplo. Fulana não me ligou porque não gosta de mim. Isso é fato ou percepção do fato? Percepção do fato, porque tem um julgamento aí. Fato, fulana não me ligou. Então, muitas vezes, uma pessoa distímica, ela vai já dar valores a coisas que ela não tem controle, que ela não sabe. E isso prejudica vários relacionamentos e gera muitos maus entendidos. Então é muito importante que essa pessoa tenha um acompanhamento psicológico. O que vai acontecer nesse acompanhamento psicológico? Ela vai começar a se ver quem realmente ela é, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e a partir desse autoconhecimento, dessa autoidentificação, ela vai descobrir onde ela pode se desenvolver positivamente e a partir daí superar essa sensação de tudo dar errado
e começar a ver o que na vida dela pode dar certo, o que ela tem para fazer para dar certo. E por outro lado, vai aceitar aquilo que ela não é capaz de fazer, aquilo que não é dela. E não vai ver mais o que ela não pode com tristeza. Ela não vai se sentir rejeitada, porque ela vai aprender a escolher as coisas dela. E isso faz toda a diferença, porque ela vai ganhar autonomia de decisão. Ela vai sair daquela posição vitimista que estão fazendo comigo. Não, ninguém pode fazer nada comigo que eu não permita. Ah, Luísa, mas não é bem assim. Uma pessoa pode fazer uma questão concreta, ela pode tirar algo de mim? Pode sim, isso é uma questão concreta. Agora, aquilo que foi retirado de mim, seja materialmente ou seja emocionalmente, eu posso ver de forma diferente. Eu posso ver com tremendo apego e passar anos da minha vida sofrendo por aquilo que eu perdi, como pode ser algo que eu solto, que eu olho e falo assim, isso aqui eu tenho como recuperar? Não, não tenho. Então, vida que segue e eu vou conquistar novas coisas. Então, a forma de ver o mundo define se a pessoa continua na distimia, nessa depressão contínua, que a vida fica marasmo, fica cansativa, fica arrastada, ou se a vida toma um novo fluxo na vida. Só para vocês terem ideia, só para a gente fechar essa ideia. Essa cliente que eu comentei, que ela estava muito chateada porque a pessoa ignorou ela, enfim. Quando eu estava vendo junto com ela uma conversa de WhatsApp que ela compartilhou comigo, ela está muito insegura na vida profissional. E acreditem vocês, e uma mensagem, uma única mensagem que ela enviou para uma pessoa, ela conseguiu pedir perdão e desculpa cerca de 7 vezes. Eu não estou exagerando, gente, lidas. Para vocês verem o grau de desespero que ela está. Agora, boa notícia. Foi a primeira sessão de terapia dela. Eu amo lapidar pessoas para que elas brotem aquilo que elas realmente são. E eu acredito que quando ela terminar o trabalho terapêutico, vai ser maravilhoso ver de onde ela saiu e onde ela chegou. Se essa é a sua história, a questão é dar o primeiro passo. O restante, com uma boa parceria com um psicólogo, com uma psicóloga responsável junto com você, vai acontecer. Bom, até a próxima e espero que o bom humor reine na vida. E quando reinar, a gente faz acontecer. Até a próxima. Muito obrigado, Luísa, pela sua participação, sempre nos ajudando com essa capacidade enorme que você tem de clareza e de aplicação de todo esse conhecimento. Mas vamos lá, vamos para o nosso tópico 2 agora, que é a diferença entre a distimia e outras enfermidades da alma. Primeira diferença que a gente precisa fazer, irmãos, entre o TDP, que é o transtorno de depressão persistente, também chamado de distimia, é a diferença dela com outra depressão, que é o transtorno depressivo maior. O transtorno depressivo maior é a depressão e o transtorno depressivo persistente é a distimia, que é uma espécie de depressão mais leve. Então a primeira coisa que você precisa saber é que existe uma doença chamada depressão, que é mais forte. Existe uma doença chamada distimia, que é mais leve. Sendo que a depressão, ela não é persistente, ela não dura assim muitos anos. A distimia, ela pode durar anos. Então uma característica da distimia é o fato dela ser crônica. Uma outra característica própria também da distimia é o fato dela estar muito associada ao mau humor, à irritabilidade. Então essa é uma outra característica da distimia. Outra diferença que é importante fazer também entre a distimia e a tristeza. A tristeza, ela tem causa. Em segundo lugar, a tristeza, ela tem prazo de validade. Ela tem um período de duração. A distimia, nem sempre você vai conseguir identificar uma causa visível para ela, uma causa presente. Pode ser um trauma, pode ser um conflito do passado, pode ser um conflito que aconteceu há pouco tempo, enfim. Mas você nunca vai ter uma causa clara, como por exemplo, um velório, como por exemplo, um divórcio. Então a tristeza, ela tem uma causa clara e ela é passageira. A distimia, ela é permanente. Outra distinção importante entre distimia, bipolaridade e borderline. A marca da bipolaridade, irmãos, são as duas fases, a fase maníaca e a fase depressiva. Na fase maníaca a pessoa fica muito eufórica, na fase depressiva ela fica muito triste, muito sem energia, muito sem libido, muito sem força.
Então, na fase depressiva, um bipolar ele pode parecer com distímico. Porém, as causas dessa tristeza são diferentes da causa da distimia. São tratamentos diferentes, abordagens diferentes, tá? Então, o bipolar, ele pode ter uma fase que se pareça com a distimia, mas com ela não se confunde, apesar de receberem o mesmo nome que a depressão. E também o borderline pode ter também os seus momentos depressivos, pode ter os seus momentos negativos, de baixo humor, e se parecer eventualmente com o distímico. Só que o borderline varia ainda mais rápido do que o bipolar, então dá para você perceber que a pessoa está muito eufórica e que a pessoa está muito depressiva em momentos assim diferentes. Já o distímico, ele está permanentemente num sentimento depressivo leve, numa tristeza permanente. Outra diferença importante, irmãos, é a diferença também entre a distimia e a solidão e o trauma. O trauma e a solidão podem gerar a depressão, porém a causa é clara, a solidão e o trauma. A distimia, ela não depende para existir, que é uma depressão leve, ela não depende de um trauma ou de uma solidão. Ela pode ter uma existência autônoma, tá? Então é importante fazer todas essas diferenciações para ficar muito e muito claro que a depressão, e a distimia é uma forma de depressão, pode ter origem em uma dessas enfermidades que nós citamos anteriormente, como também pode ser autônoma, independente de existência de um trauma, independente de existência de solidão, independentemente de existência de bipolaridade, independentemente de existência de borderline, independentemente de uma depressão maior, ela tem suas causas próprias. Normalmente está relacionado aí com a genética, relacionado aí com eventos do passado que marcaram a vida dessa pessoa. Fala-se que determinados eventos fazem com que determinada área do nosso cérebro não se desenvolva tanto e acaba gerando uma produção menor hormonal e acaba afetando no humor da pessoa permanentemente. Então, independentemente das raízes científicas do problema, é importante a gente dizer que a distimia ela se distingue de outros problemas porque ela pode ser autônoma. Em terceiro lugar, agora vamos entrar no nosso tópico 3, nós vamos falar acerca do diagnóstico da distimia, do tratamento e também, por fim, dos relacionamentos entre o distímico e outras pessoas. Sobre o diagnóstico, vocês já souberam bastante aqui. É uma espécie de depressão leve, é permanente, é caracterizada por negatividade e mau humor, também é carregada por desesperança, por falta de energia, por falta de ânimo. Como é uma espécie leve de depressão, é uma tristezazinha permanente, tem um grande problema o diagnóstico da distimia, que é as pessoas não se sentirem doentes. Ela pensa que isso é um traço do seu caráter, que ela é assim e pronto, é o jeito dela, quando na verdade ela tem uma doença e não sabe. Então, irmãos, é muito importante uma pessoa que é permanentemente triste procurar um tratamento, procurar um especialista, porque eventualmente, irmãos, você vai precisar de um tratamento. Tá? Pode ser que você só seja triste mesmo, esteja passando por uma fase ruim, mas pode ser que você tenha uma enfermidade que tem tratamento. Não faz nenhum sentido você continuar vivendo dessa forma. Outra questão importante aqui dentro do tópico 3, que é o tratamento. O tratamento, irmãos, ele vai envolver medicação. Para você ver que é uma enfermidade mesmo. Tem que ter medicação, ou quase sempre tem que ter medicação. Tá? A terapia ajuda bastante também, ajuda a pessoa a enxergar a vida de outra forma, ajuda a pessoa a dar significado para várias coisas que ela não dava importância, ajuda a pessoa a sair da inércia, porque o distímico, ele também é muito enclausulado, ele não tem ânimo de fazer nada, ele não quer fazer nada. Então tem várias coisas que pode ajudar um distímico que ele não faz, como por exemplo, ele não se preocupa muito com a sua alimentação, e uma alimentação diversificada ajuda. Ele não se preocupa em fazer exercícios, e o exercício ajuda bastante uma pessoa que é distímica ou que até mesmo tem depressão. O exercício ele libera um hormônio chamado dopamina, que ele faz crescer dentro do nosso cérebro a sensação de alegria. Então é muito importante exercício físico para quem é distímico ou depressivo. Outra questão também importante, que é procurar coisas que dão significado para a vida, que dão estímulo para a vida. A pessoa distímica, como ela fica na inércia, ela se acostuma a ficar na inércia, ela não faz essas coisas que ativam ela para a vida. Então a terapia pode ajudar nesse sentido. Em terceiro lugar, que ainda dentro desse tópico 3, que é a questão do relacionamento do distímico com outras pessoas. Mas o distímico é o típico chato. Ele é desanimado, ele é triste, ele é sem graça, ele é mal-humorado. Assim, uma pessoa chata. Então é difícil conviver com o distímico. Outra questão também é que existem alguns vícios de caráter que elas se casam muito bem com a distimia. Eu citei para vocês inicialmente aí no início do vídeo, a pessoa se tornar maliciosa, ela sempre pensar o pior dos outros. Outros desvios de caráter também importantes que podem estar relacionados aí com a distimia,
que a pessoa pode se tornar ressentida, a pessoa pode se tornar vitimista, querer culpar os outros pelos problemas dela. Então, acontece que alguns desvios, alguns problemas de caráter se encaixam muito bem com essa doença, o que torna essa convivência ainda um pouco mais difícil. E por fim, irmão, é sempre importante a gente lembrar que a pessoa ela é doente, ela precisa de ajuda. E nada mais importante do que a família para ajudar essa pessoa a se alavancar, a sair dessa situação. A família é imprescindível. Então, se você tem alguém na sua família que é assim, não desista dessa pessoa. E nós vamos entrar agora no nosso tópico 4, que é o papel da igreja e o papel do evangelho para ajudar essas pessoas. Em primeiro lugar, eu gostaria de repetir aquilo que a gente vem falando nas outras lições. Em primeiro lugar, a importância do amor. O amor é a base da nossa vida cristã. E os versículos que falam sobre o amor, irmão, são muito claros. O amor tudo suporta. E Paulo também diz, suportai-vos uns aos outros. Por que Paulo fala para suportar uns aos outros? Porque é muito chato, algumas pessoas são chatas mesmo, são carne de pescoço mesmo. E que você não vai conviver com elas por prazer, você vai suportá-las, você vai aguentá-las, você vai fazer um esforço para estar com elas. Porque você sabe da importância que é o relacionamento entre vocês para ajudar, para cooperar pela vida dela. Então, tudo sofro por amor dos escolhidos, disse Paulo. E o amor tudo suporta. Outra característica do amor, o amor nunca falha. O que é o amor nunca falha? O amor nunca se extingue por si próprio. O amor nunca deixa de provocar algum efeito na vida da outra pessoa. Então o amor é como se fosse uma semente que não morre sozinha. E uma semente que uma vez plantada com certeza vai gerar algum fruto, porque o amor nunca falha. Um outro aspecto também relacionado ao amor é tudo que a gente vem dizendo acerca de buscar a ovelha perdida e deixar as 99 no aprisco. É aquilo que a gente vem dizendo acerca da instrução de Jesus em Mateus 10 e depois as ovelhas perdidas da casa de Israel. É aquela instrução que nós vemos Jesus falando também para os fariseus, eu vim para os doentes e não para os sãos. Então tudo isso, irmãos, todo esse arcabouço de ensinamentos nos induz a acreditar que nós devemos lutar para ajudar a pessoa que está triste, seja ela triste, seja ela distímica ou seja ela depressiva. Outro papel importante da igreja, irmãos, é o cumprimento da ordem bíblica de exortar uns aos outros. Irmãos, exortar é animar. Eu não sei de onde saiu essa ideia de que exortar é chamar atenção. Desde pequeno eu ouço a palavra exortar como chamar atenção. Eu não consigo entender por quê. Porque se você olhar no dicionário da língua portuguesa, exortar está lá, animar. Se você olhar no grego, exortar é animar. Então, não sei de onde saiu essa ideia de que exortar é chamar a atenção. Exortar, irmãos, é animar. E várias vezes a Bíblia fala, exortai-vos uns aos outros, ou seja, animai-vos uns aos outros. É nosso papel animar as pessoas que estão à nossa volta, estimulá-las, dar para elas um sentido vívido para exercer e viver a vida e a palavra de Deus. Lembrando sempre, irmãos, que a palavra ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante que uma espada de 2 gumes. A palavra que você lança, inspirada pelo Espírito Santo, sobre a vida de alguém, tem o poder de ressuscitá-la. Como está escrito em Isaías 61, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para fazer muitas coisas, dentre elas para proclamar liberdade aos cativos. Então Deus, através do seu Espírito, ele nos dá autoridade para arrancar as pessoas de prisões espirituais. Outra coisa que a igreja pode fazer também, eu estava vendo alguns vídeos sobre distimia e os vídeos estavam estimulando as pessoas que estão próximas de um distímico a comemorarem com elas as pequenas vitórias. E eu olho para a Bíblia e vejo a Bíblia falando a mesma coisa. Alegrai-vos com os que se alegram. Então uma pessoa abatida, desanimada, que não gosta de fazer nada, quando ela faz alguma coisa, irmãos, procure comemorar com ela. Procure animá-la para ela continuar fazendo mais coisas positivas, mais coisas para o reino. Procure estimular as pessoas. Isso é missão da igreja. Outro papel importante da igreja, irmãos, é promover a alegria. Irmãos, eu não sei o que aconteceu com a igreja do século XXI, pelo menos nas Assembleias de Deus, onde a gente não se enxerga com a responsabilidade de difundir alegria. Quando nós vamos para a palavra de Deus, a gente vê Miriam dançando, a gente vê Davi saltando com todas as suas forças, a gente vê em contextos bíblicos as pessoas dançando na presença do Senhor. Aqui no esboço da lição de hoje, que eu vou colocar aqui na descrição de vídeo, eu cito vários versículos, está muito claro o papel da alegria na vida do cristão. Nós vemos, por exemplo, em Neemias capítulo 8, Neemias e Esdras lendo a lei do Senhor para o povo, os levitas explicando a lei do Senhor, e na medida em que o povo ouvia a lei, eles se quebrantavam, eles choravam, eles se entristeciam, porque eles viam o quanto eles estavam desobedecendo a voz de Deus. E diante, irmãos, desse tristeza, desse sofrimento,
Esdras e Neemias olham assim e falam, nossa, eles não podem ficar tristes, porque vai vir festa, 7 dias de festa, que serão as festas dos tabernáculos. Eles vão precisar se mobilizar, eles vão precisar montar cabana, eles vão precisar pegar tochas, eles vão precisar fazer um monte de coisa. E a alegria do Senhor é a nossa força, eles não podem ficar desanimados. Então vem Neemias, manda o povo parar de chorar, manda o povo parar de se quebrantar e fala, olha só, não é hora de se quebrantar, não é hora de ficar triste, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Se vocês estiverem desanimados agora, como é que vocês vão fazer a festa? Para vocês verem a importância da alegria, a importância de fazer festa dentro da palavra de Deus. E a própria Bíblia, no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 4, diz que há tempo de chorar e há tempo de rir. Há tempo de prantear e tempo de saltar. Então a Bíblia ela é repleta de referências de salto, de alegria, de pulo. O próprio reino de Deus, irmãos, Paulo descreve lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça e alegria no Espírito. Então é marca de uma vida governada por Cristo, ser carregada pela alegria do Espírito Santo. Não por acaso Paulo fala, não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Não por acaso também, um dos frutos do Espírito, ou um gomo do fruto, é a alegria. Então a alegria é marca de alguém que vive um relacionamento intenso e profundo com Deus. E nós temos, irmãos, em nós o espírito da alegria. E nós podemos contagiar outras pessoas com esse mesmo espírito, com esse mesmo entusiasmo. Deus nos capacitou para isso. Então, irmãos, vamos trabalhar para ajudar essas pessoas e erguê-las em nome de Jesus, porque esse poder foi nos dado. Que Deus abençoe você, Deus abençoe sua classe, que você possa dar uma aula muito animada para os membros da sua classe, em nome de Jesus. Amém.